Shalom, shalom. Venho aqui mais uma vez trazer para vocês uma passagem da Bíblia que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do 1 até o 19. Aqui a gente vai ver toda a história de um milagre que Naamã, que não era cristão, viveu. Então nós vamos chamar de detalhes de um milagre. Naamã, a gente vai dar o título para ele de mergulho da obediência, da perseverança e da fé. E por último, da vitória, né? Então, quem era Naamã? Naamã, ele era o chefe do exército da Síria. Ele era um homem muito respeitado, ele era um homem rico, um homem nobre. Na época, ele era essa pessoa no público, ele era um homem admirável. E quem era Naamã no secreto? Naamã na intimidade. Na intimidade, quem o conhecia era sua esposa. Naamã, o que ele era? Ele era um homem doente. Ele era um homem leproso. O corpo dele era todo coberto de lepra. Porém, ninguém via porque ele estava com as suas vestes, né? Então, muitas vezes nós estamos com as nossas vestes e ninguém sabe o que tem dentro de nós. Ninguém sabe como realmente nós somos. Mas a esposa dele, que é quem mais convivia com ele, sabia de fato quem era Naamã e os servos também que estavam lá. E também nós vamos falar agora dos personagens desse milagre, as características de cada personagem, de cada pessoa que fez parte desse milagre, né? Primeiramente, nosso Salvador, soberano Deus, né? Então, quem era Naamã? Naamã era o leproso, que é o personagem, né, principal do milagre. A menina, a fé. A esposa, ela era a confiança. O rei da Síria, um ajudador. O rei de Israel, sincero. Eliseu era o profeta e corajoso. Os servos de Naamã, podemos dar a característica de amigo. E o rio Jordão, águas vivas, característica de águas vivas, que foi lá onde ele se curou. O ouro, a prata e as roupas, objeto, desejo. Terra de Israel, altar de adoração. Rio Abaná e Fafá, ilusão. Então, essas são as características dos componentes de um milagre na vida de Naamã. E quem era a menina? A menina era uma escrava. Ela foi levada como escrava após Naamã vencer a guerra naquele local. Então, ele levou aquela criança jovem como cativa para a sua casa. E lá, aquela menina, que a Bíblia nem relata o nome dela, ela era uma grande pessoa de fé. Ela conhecia quem era o Deus de Israel. E não importa onde você esteja, na situação que você está vivendo, você tem que dar glória ao verdadeiro Deus. E ela vendo, ouvindo a situação de Naamã, que era o seu dono, né? Ela, com seu coração acuminado de fé, de amor e de bondade, ela falou desse Deus que cura, que sara, que restaura, que perdoa. Um Deus perdoador, porém um Deus justo e fiel. Então, quando o capítulo 5 inteiro, a gente vai ler aqui o versículo 19, que fala: Então sucedeu e mergulhou no Jordão, Jordão é o rio, 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. O homem de Deus é Eliseu, o profeta. E sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Foi aí onde Naamã viveu seu milagre, no rio ao qual ele duvidou, ele questionou porque estava sujo, né? O rio lá da cidade dele era mais limpo, né? Quando ele venceu a ele mesmo, quando ele venceu o seu orgulho, quando ele venceu a sua intimidade, quando ele passou por cima dele e permitiu que Deus entrasse na sua vida e deu ouvidos à voz correta, aí sim ele viveu o verdadeiro milagre. E Deus usou muitas personagens para fazer ele viver esse milagre. E o que ele fez após viver esse milagre? Ele reconheceu Deus como seu Salvador. Aqui no capítulo 5 ainda, versículo 18, fala:
Nisto perdoe o Senhor a teu servo, que meu rei entra na casa de Rimom para lhe adorar, e apoia a sua mão, e também eu tenho que me curvar na casa de Rimom. Assim me encurva na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Nesse momento aqui, ele está declarando que o Senhor, que Deus, ele é o seu Salvador, que salvou verdadeiramente, e ele já está pedindo perdão quando ele tem que ir a um local que não é a casa de Deus, onde ele tem que cultuar outros deuses, só que ele não cultua de si. Ele apenas está lá de corpo presente pelo cargo que ele tem, mas o coração dele está em Deus. E ele já pede perdão a Deus por ele, pelo rei, que é o chefe dele, né? Então ele já pede perdão por fazer aquele ato de adoração a um deus pagão, que é Rimon. Então que hoje a gente, por fé, possamos viver os milagres que Deus tem para nós, possamos observar quem está do nosso lado, porque nessas características aqui de um milagre, tem muitos componentes, não? Que a gente tenha os olhos abertos para ver o que Deus está fazendo em nossas vidas e que a gente tenha fé. A gente tem que se mover pela fé. Aqui a fé nos leva a nos curar, a nos salvar e não nos curvar diante de deuses falsos. Então fica essa reflexãozinha para você hoje, para mim, o quão é importante. Não esqueçam de ler 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. Shalom, 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 shalom. Até o próximo.